essa é uma aula que depois que você assistir, o seu olhar para o seu cocô vai mudar. Então, se antes você não estava parando para prestar atenção, depois dessa aula eu te garanto que você vai prestar muito mais atenção e reparar em certos aspectos que talvez você não esteja reparando agora. Então, um organismo em equilíbrio e saudável, ele vai produzir também um cocô saudável, nos seus diversos aspectos, então na cor, formato, tamanho e consistência. A cor ideal do cocô é o marrom e suas nuances, o formato cilíndrico conforme o formato do nosso intestino, o tamanho, se grande demais, pode sinalizar uma má digestão, então essa pessoa ela não está conseguindo digerir e absorver esses nutrientes, por isso ela está excretando demais. Se pequeno, sinaliza uma excreção insuficiente, então se você nota que come bastante, mas na hora de ir no banheiro é muito pouco que sai ali, ou você sai com aquela sensação de evacuação incompleta, isso aqui pode estar sinalizando uma constipação acontecendo. Consistência, nem mole e nem duro, deve ser macio. Pensa que a consistência ideal seria igual de uma bananinha madura. Na hora que você vai ali fazer a evacuação, observa se sempre o seu papel sai sujo. Se isso acontece é porque a consistência provavelmente está mole demais. O ideal é que você não perceba essa sujeira no papel, porque ali na nossa parte, né, nosso ânus, gente, na hora da evacuação, a gente faz um processo que é de abrir assim, as fezes saem e depois se fecha. Ou seja, não é para ficar sujo aqui. Assim como os animais, por exemplo, o nosso cachorro, ele não precisa de papel. O nosso gato, ele também não precisa de papel. E todos os animais da natureza, eles também não precisam se limpar. O ser humano é o único que tem esse hábito, né, de passar alguma coisa ali, mas que na realidade, se esse cocô estiver numa consistência ideal, não é para sair sujeira no papel. Porque justamente ele não gerou aqui essa questão de sujar, tá? Essa parte ali do nosso ânus. É um pouquinho nojentinho esse assunto, eu sei, mas é necessário que eu fale para vocês. E o nosso cocô, ele não deve boiar e sim afundar. Um cocô que boia, ele pode estar sinalizando uma má digestão de gorduras e ou aqui um excesso de gases. Boiar não significa necessariamente um problema, tá? Se você come ali uma quantidade mais elevada de fibras, isso pode favorecer que esse cocô boie, porque fibra puxa água, e água é uma coisa que gera aqui essa questão das fezes ficarem mais leves, digamos assim, e boiarem. Assim também como a gordura, né? Na hora que a gente tá cozinhando, tudo que tem gordura costuma o quê? Subir. Se você tá fazendo uma comida na panela, aquela gordura ela sobe, ela nunca afunda. Então sempre tem que pensar que esse cocô está boiando aqui, má digestão de gorduras, excesso de gases ou aqui, quem sabe, muitas fibras. O normal é evacuar todos os dias, porque se a gente come todos os dias, significa que a gente gera resíduos, cocô, todos os dias. Então, se você está comendo e não está excretando, significa que a conta não está fechando. E a gente tem uma coisa chamada escala de Bristol para avaliar o formato das fezes e também a consistência. Então, ela avalia as fezes do tipo 1 ao tipo 7, sendo o tipo 1 e 2 característica de constipação. Tipo 3, não necessariamente uma constipação, mas não é um cocô ainda no formato ideal. 4, sim, ele é no formato ideal. 5, um cocô que não necessariamente é diarreia, mas está um pouco mais mole, vai sujar o papel. 6 e 7, aí já é característica de diarreia. E a começar pelo tipo 1, então são aquelas fezes cápricas, né? Fezes de bolinha, que normalmente é dura para sair, né? É bem ressecada, pode gerar um desconforto, uma dor, e ela indica constipação. Pode indicar que essa constipação está sendo decorrente de uma reação opioide intestinal. O que isso significa? Que essas fezes estão ficando paradas ali no seu intestino durante muito tempo. Isso pode acontecer quando a gente faz uso de alguns medicamentos opioides, então morfina, tramadol. Se a pessoa faz uso desses medicamentos, né, ela pode perceber que o intestino fica mais lento, que o intestino fica mais preso, as fezes saem mais ressecadas. Agora, alguns alimentos, eles também podem gerar uma reação similar, como é o caso aqui do BCM7, que é a beta-caseomorfina 7, presente aqui, né, gerada a partir da digestão da caseína, presente no leite de vaca, que é a proteína aqui do leite de vaca. Explico sobre isso ali na aula sobre leite. A beta-gliadina 7, que é presente aqui no glúten, também pode gerar essa reação opioide, então favorecendo esse cocô a ficar muito ressecado.
antes, né, de já pensar que isso aqui está acontecendo, é muito importante ajustar a alimentação. Então, a alimentação, ela está pobre em fibras e em água, porque se estiver, aí está explicado essas fezes. Agora, não, eu estou bebendo bastante água, como fibras, minhas fezes continuam assim, a gente já pensa, então, que talvez exista essa reação opioide, e eu recomendaria, nesse caso, retirar o leite e o glúten e ver como que você vai perceber aí o seu intestino funcionar. Nesse caso, é importante a gente aumentar a ingestão de líquidos, comer frutas com casca e bagaço, verduras, linhaça, chia, aveia, cereais integrais e evitar carne vermelha, farinha branca, açúcar e laticínios, quando essas fezes estão nesse padrão de bolinha, tá? Fezes cápricas. Fezes do tipo 2 também sinaliza constipação. E o que acontece é que muitas vezes essas fezes do tipo 2, elas são aí decorrentes de uma falta de água e fibras. Elas também podem sinalizar essa reação opioide, sim, mas é um pouco menos comum, tá? E essas fezes mais ressecadas também podem sinalizar uma falta de magnésio. E nesse caso, a suplementação do magnésio citrato, principalmente, pode ajudar bastante a elas ficarem mais hidratadas, porque ele vai puxar mais água para o intestino, e também de acelerar o nosso trânsito intestinal. A prática de atividade física pode melhorar significativamente esse quadro. Tem muitas pessoas que observam que depois que elas passam a fazer atividade física, o intestino passa a funcionar todos os dias. Por quê? A prática de atividade física, ela gera também essa questão de um movimento aqui na nossa parte intestinal, promovendo assim uma melhora desse funcionamento do intestino. Fezes do tipo 3 e do tipo 4 já sinalizam um cocô um pouco mais normal. Agora, a 3, ela ainda revela aqui um certo grau de ressecamento, tá? Essas fezes aqui. Já o tipo 4 seria o ideal, então ele não dói, não gera desconforto, não gruda aqui no ânus e indica que o seu trânsito intestinal ele está ótimo. Provavelmente a sua quantidade de fibras, da alimentação e de água está ok. Em relação a fezes do tipo 5, elas são mais fragmentadas, são pedaços esfarrapados, digamos assim, é mais pastosa. Isso pode indicar uma deficiência de fibras no bolo fecal, porque pensem que para o nosso intestino formar aí essas fezes, é como se ele estivesse formando uma massa, um pãozinho, por exemplo. A gente precisa de vários ingredientes. Um ingrediente principal para a formação dessas fezes é a fibra. Se eu tenho aí essa formação de uma massa, mas sem essas fibras, eu não vou conseguir ter um formato ali ideal, um formato contínuo, vai ficar despedaçado, porque não tem as fibras para darem essa liga, entende? Então, nessa deficiência de fibras pode acontecer dessas fezes tipo 5, pode sinalizar também que o seu trânsito intestinal está mais rápido do que o normal, e isso no longo prazo pode gerar uma desidratação, uma carência de nutrientes, porque as fezes estão se movendo muito rápido no seu intestino. E nesse tipo de situação é interessante aumentar a quantidade das fibras solúveis presentes nos legumes cozidos, grãos, aveia e das frutas. O uso de probióticos também pode auxiliar, como é o exemplo aqui do Floratil, que ele ajuda nessa formação do bolo fecal, ajuda no volume, né, das fezes. Em relação ao tipo 6, indica aqui uma diarreia acontecendo, são fezes com uma consistência bem pastosa. Isso normalmente está associado com intolerância alimentar e ou um desequilíbrio da microbiota. Se a pessoa ela ficou ali fazendo uso, por exemplo, de antibióticos durante muito tempo, isso vai desequilibrar a microbiota e ela pode começar a reparar que essas fezes saem mais moles. Se ela tem alguma intolerância alimentar, então seja lactose ou algum outro tipo de alimento, isso também pode acontecer. E nesse caso, evitar aqui frutas e legumes crus, preferir os cozidos. Em relação a fezes do tipo 7, é completamente aquosa. Então, são fezes muito líquidas, é como se fosse aqui uma água de arroz, que a gente chama. A consistência líquida, ela vai gerar aqui uma maior excreção de água, então é muito importante que a pessoa se hidrate nesse tipo de situação. E muitas vezes ela é causada, essa diarreia, por alguma agressão na mucosa intestinal. Então, a pessoa ela está ali com alguma infecção no intestino,
intoxicação alimentar, algo acontece que essas fezes ficam muito líquidas, pode ser resultado também de uma infecção chamada de gastroenterite. Se isso começa a acontecer de forma recorrente, sem um motivo muito aparente, tem que investigar com o médico se não é um caso de gastroenterite. Nesse tipo de situação, ter uma alimentação leve, sem gordura, frituras, açúcares e laticínios, consumir alimentos cozidos, caldos, sopas, né, bastante líquidos e água para se hidratar, porque esse tipo de fezes vai gerar um processo de desidratação. Em relação ao tamanho, ele vai ser influenciado pela quantidade de comida que você come. Se você come bastante, você gera mais resíduos. Se você come menos, menos resíduos, certo? Mas é um cocô extremamente volumoso. Então, existem algumas pessoas que, inclusive, elas têm problemas de sempre estar entupindo o vaso, porque é extremamente volumoso as fezes. Isso sinaliza aqui uma má digestão e absorção, porque por você não absorver a maior parte do que você está comendo, você acaba excretando pelas fezes, o que gera esse volume muito grande. Tá? A cor tem que ser aí nesse padrão marrom. Por quê? Uma vez que se desvia desse padrão marrom, isso pode sinalizar algum tipo de problema de saúde, como também pode sofrer influência, né, da ingestão de certos tipos de alimentos. Por que a cor das fezes é marrom? Alguém já se perguntou? Porque a gente tem aqui a influência da bile. A bile, ela é excretada ali pela nossa vesícula, na nossa digestão de gorduras. Então, a bile, ela é utilizada para a gente emulsificar as gorduras e conseguir ter essa absorção. Essa bile, ela tem a coloração esverdeada, mas quando ela chega no nosso intestino, ela sofre um processo ali em que ela faz com que as fezes fiquem marrons, tá? Então, o cocô, ele é marrom por conta dessa bile. Uma vez que esse cocô, ele desvia dessa cor marrom, a gente tem que pensar, será que está tendo essa bile? Não está? Ou, enfim, esse trânsito está muito acelerado, o que pode estar acontecendo? Então, um cocô verde, por exemplo, significa aqui que, de repente, essa bile, ela não foi totalmente decomposta e, por isso, ficou nessa coloração. Pode ser resultado também de um trânsito intestinal muito rápido, tá? Se a gente for pensar aqui nas causas da alimentação, seriam o consumo de vegetais verdes, ou enfim, um outro alimento com a cor verde, até mesmo suplementação de ferro, corantes da cor verde podem gerar essas fezes da cor verde. Em relação às fezes esbranquiçadas, isso pode sinalizar aqui uma indicação da obstrução do canal biliar, ou seja, eu tenho uma pedra ali na minha vesícula que saiu, foi para o canal biliar e não está fazendo com que a bile vá para o intestino. Se eu não tenho bile, eu não vou ter essas fezes ali em um tom marrom e nem muito menos verde. Vai ser fezes mais esbranquiçadas. Então, muita atenção se você observar isso aqui, tem que ir no médico investigar. Algumas medicações podem gerar essas fezes mais esbranquiçadas, então seriam aqui as medicações com bismuto, tá? Algumas drogas antidiarreicas, então medicações aí contra, né, a diarreia podem favorecer isso também. E alguns medicamentos aqui de ação antiácida para tratar afecções, desconfortos, por exemplo, no estômago e no trato gastrointestinal, podem também gerar essas fezes mais esbranquiçadas. Fezes amarelas, o que isso significa? Provavelmente aqui um excesso de gorduras, tá? Na parte das fezes, ou seja, você não está conseguindo ter uma boa digestão dessas gorduras. Também pode acontecer numa má absorção dos alimentos, como é o caso da doença celíaca. Se a gente for pensar na alimentação, pensar no glúten, né, em pães, então, na questão aqui de alimentos gordurosos, se é indicado você procurar um médico nutricionista para avaliar se esse amarelo está ocorrendo por conta mesmo de uma má digestão de gorduras ou de uma má absorção dos alimentos, enfim, o que pode estar acontecendo. Em relação à coloração preta, muita gente quando começa a tomar ali a suplementação de ferro vê que as fezes estão saindo pretas e até se assusta. Mas isso é bem comum de acontecer com aqui a suplementação de ferro. Também pode acontecer com esse tipo de medicamento aqui, com o consumo de alcaçuz preto, e também pode sinalizar, se não for nenhuma dessas causas aqui, um sangramento acontecendo na porção superior do trato gastrointestinal, então no estômago, né? Esse sangue ali no estômago, até ele chegar no seu intestino e formar essas fezes, pode gerar essa coloração preta.
Fezes vermelhas podem sinalizar um sangramento já na porção inferior, ou seja, ali já do intestino, no final do intestino, seja no intestino grosso ou no reto, e geralmente pode estar associado a hemorroidas. Se for pela causa da alimentação, corante vermelho, beterraba, além de gerar fezes vermelhas, também pode gerar xixi vermelho, então não se assuste. Cranberry, suco, sopa de tomate, gelatina vermelha e outras, bebidas aqui podem gerar essas fezes com essa coloração, tá? Em relação ao cheiro e odor, gente, fezes com cheiro muito forte de enxofre. Então, sabe quando você abre um pote de feijão e vê aquele cheiro forte? Aquilo ali é o enxofre. E isso acontece com alimentos como feijão, batata doce, repolho e cebola. Então, se essas fezes estão com cheiro de enxofre, é provavelmente pela ingestão desse tipo de alimento aqui. Não é regra, mas pode acontecer. Fétido por Clostridium difficile, que é aquela bactéria que promove inflamação intestinal. Isso é muito comum no transtorno do espectro autista. Esse cheiro com a característica de Clostridium difficile é muito, muito podre. Tá? É extremamente desagradável. E isso acontece muitas vezes por uma má digestão proteica acontecendo ali no intestino, que gera esse processo putrefativo. Então, literalmente, o cocô fica podre. Pode acontecer também em pessoas que têm falta de ácido clorídrico, então uma hipocloridria ou falta de enzimas digestivas, porque quando eu não tenho essa boa digestão das proteínas, eu alimento as proteobactérias que vão gerar a putrescina e a cadaverina, que são duas coisas ali geradas a partir do processo de putrefação, por isso essas fezes ficam com odor tão podre. Em crianças com o transtorno do espectro autista, ao melhorar a digestão, observa-se que melhora também a estereotipia. Então, o comportamento dessas crianças melhora. A gente sabe que tem uma relação muito íntima ali entre autismo e intestino. E quanto mais fétido é o cocô, maior eles estão notando que é a estereotipia, tá? E por que as fezes devem afundar, gente? Porque 80% aqui das fezes são água. Junto disso a gente tem fibras, restos alimentares, bactérias, micro-organismos, secreções digestivas, pancreáticas, bile e ar. Uma vez que eu tenho essas fezes boiando, isso significa um excesso de gases, e aí essas fezes ficam mais esponjosas, ou aqui uma alta excreção de gordura. Isso pode acontecer numa disbiose, numa situação de giardíase, que é um parasita, na doença celíaca, na ausência da vesícula, tudo isso vai prejudicar a parte da nossa digestão. E porque as fezes podem conter muco? Você já parou para reparar que às vezes tem como se fosse uma gosminha nas fezes? É como se fosse um catarrinho, sabe? Isso acontece porque o nosso intestino, ele produz esse muco naturalmente, com o objetivo de lubrificar essas fezes e facilitar a eliminação. Só que, se ele está produzindo em alta quantidade esse muco, sinaliza que está tendo algum tipo de alteração no intestino. Ou seja, ele está sofrendo alguma agressão que ele está sentindo essa necessidade de produzir mais desse muco. Então, uma vez que tem a presença desse muco de forma frequente nas fezes, o que a gente pensa? De uma intolerância ou alergia alimentar, principalmente se isso está associado a uma constipação, uma diarreia, uma dor abdominal. Se essas fezes com muco apresentam também sangue, isso já indica, de repente, um pólipo no intestino, uma colite, um tumor ou câncer, tá? Então, é uma situação que, se você observar, oriento que você vá ao médico. E é por isso que, nesses episódios frequentes de muco nas fezes, a gente tem que procurar o que está acontecendo, porque isso está sinalizando alguma coisa de errado no nosso intestino. Pode ser desde uma intolerância alimentar até uma situação um pouco mais grave, tá? E algumas observações aqui. Fezes esverdeadas em bebês entre 4 e 8 meses e com uma consistência pegajosa é um sinal de alerta, porque isso indica uma sensibilidade alimentar. É muito comum fezes assim em crianças que apresentam alergia à proteína do leite de vaca, então a PLV. Outros sinais são aqui sudorese na cabeça e pescoço, e a criança ela vai ficar com uma alergia, que a mãe vai falar que é alergia ao suor. Não é alergia ao suor, porque o suor ele não gera alergia. Mas quando esse suor está com toxinas, aí sim ele vai gerar alergia, né? Se ele tem alguma coisa ali que está gerando essa reação alérgica. Dermatite e rugosidade nos joelhos e cotovelos, então vai ficando com essa parte muito grossa. Isso também sinaliza sensibilidade alimentar. Crises de cólica e às vezes sangue nas fezes.
sensibilidade alimentar. Fezes já com bolas avermelhadas, não se assuste, porque isso pode ser consequência se você estiver fazendo uso de medicamentos que inibem a absorção de gordura. O que acontece? Esse tipo de medicamento que muitas mulheres tomam erroneamente para emagrecer, faz com que essa gordura fique solta ali no lumen intestinal. Se você, junto disso, consome algum alimento que tem algum corante, então, por exemplo, você vai tomar uma bebida que tem ali esse pigmento vermelho. Digamos que você toma um vinho. Ou, enfim, você come uma gelatina vermelha. Esse corante vai ali ter uma afinidade com a parte da gordura, vai se ligar à gordura e vai gerar essas fezes vermelhas. E aí você vai pensar, meu Deus, eu estou cagando sangue. Não é isso. Se você está fazendo, claro, uso desse medicamento e consumiu algum alimento ali com essa coloração vermelha, certo? Então, com tudo isso que eu expliquei para vocês, eu imagino que agora a sua percepção sobre as fezes vai mudar, vai ser bem diferente, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários.